Melhores práticas para fintech, vamos aprender. Aqui estamos no Substack do Wasteman, Google traduziu como Códigos do Homem Lixo. Esse é um artigo em inglês, que a gente vai estar lendo em português para facilitar a acessibilidade, né? Princípios de engenharia para a construção de sistemas financeiros. Isso aqui vai ser interessante, cara. Eu sempre tive curiosidade nesses tópicos de fintech. Fintech para mim é um bicho de 7 cabeças. Vamos ver se a gente corta uma cabeça, né? E vão ser 8 no total. Melhores práticas e princípios para criar sistemas financeiros baseados em software preciso e confiáveis. Contabilidade não mudou fundamentalmente nos últimos 200 anos. Apesar disso, há muita confusão em torno da maneira correta de construir software para sistemas financeiros. Antes desse post, eu quero anotar aqui os meus achismos, o que eu acho que vai ser importante, depois a gente confere se eu tô certo ou não. Primeira coisa que é importante, decimal. Você vai ter que usar decimal para dinheiro é decimal. Talvez, em alguns momentos, você vai ter que fazer a transmissão dessa informação de decimal via network. E para fazer essa transmissão via network, via HTTP, você vai usar string, possivelmente. Então, decimal string. Tem muita gente que fala de armazenar as coisas bancárias em bancos de dados em string. Eu não acho isso bom, tá? Eu não acho nem bom. Tem muita gente que fala em usar int para centavos. Então, você tem um int para reais e um int para centavos. Essa decisão é péssima. Por que é péssima? Imagina que você tem uma aplicação financeira de 10 reais. Você aplicou um Tesouro Selic, algo que renda 12% ao ano. Se você traduzir esse 12% ao ano em uma taxa diária, a taxa diária vai ser, sei lá, 0,2, 0,3, não, 0,03, enfim, vários zeros e um 3 lá no final. Né? Essa aqui vai ser sua taxa diária. E qual que é o problema, né? Se a gente armazenar o nosso valor aqui de 10 reais, bom, no primeiro dia ele rendeu 0,003, ou seja, no primeiro dia a sua aplicação financeira vai ter rendido 0,3 reais, perdão, 0,3 centavos. 0,3 centavos, se a gente somar nisso daqui, a nossa aplicação vai estar no valor de 10,003 aqui no final. Se a gente armazenar como inteiro e cortar considerar os dois últimos só, a sua aplicação rendeu zero. Ela vai continuar em 10 reais. Todos os dias ela vai render esse 0,3 centavos. Todos os dias isso vai ser arredondado para zero. Todos os dias a sua aplicação não rendeu. E o que era para render 12% ao ano rendeu zero. Por isso que não é legal armazenar centavos como inteiros no seu banco de dados, né? Dependendo do caso, Claro, eu tô falando aqui de um caso de uma aplicação que rende diariamente. Nem todo caso é assim. Que mais que é um princípio interessante para aplicações financeiras? Lidar com o Double Spend Problem. Double Spend é basicamente o seguinte: você tem R$1.000 no seu banco, você manda 2 requests simultâneos tentando pagar a pessoa A com R$1.000, pessoa B com R$1.000, e aí você gasta os mesmos R$1.000 duas vezes, né? Se a gente não tem um lock-in no banco de dados, por exemplo, supondo que no meu banco eu tenha R$1.000, tá? Aí, o processo A, né, se a gente imaginar um paralelismo, e a sua empresa vai ter paralelismo ou concorrência, a gente vai ter menos R$1.000, então esse processo aqui, ele vai pegar esse R$1.000 aqui, ele vai subtrair 1.000. Só que pode ser que a gente tenha um processo concorrente que também vai subtrair R$1.000. E pode ser que ele pegue esse 1.000 aqui e subtraia 1.000 também. E ambos resultam em R$0, né? Esse processo aqui gasta 1.000, atualiza o banco de dados de 1.000 para 0. Esse processo aqui pegou o mesmo 1.000 antes do primeiro processo atualizar e também atualizou o 1.000 para 0. Ou seja, a gente gastou R$1.000 duas vezes. E é tudo isso que eu sei sobre fintech. Agora vamos aprender e ver se eu tô certo, né? Bom, nesse post o autor vai compartilhar lições nos anos trabalhando em sistemas financeiros de grande empresa de tecnologia, e o nosso foco vai ser construir um sistema de contabilidade, mas os princípios se aplicam a sistemas financeiros no geral. Esse post vai abordar o seguinte: definições financeiras básicas relevantes por cargo, objetivos de alto nível para um sistema de contabilidade, princípios de engenharia para atingir esses objetivos, melhores práticas. Definições, eu não vou me ater muito a essas definições porque não é um vídeo sobre contabilidade, né? É um vídeo mais técnico mesmo, mas enfim, ele explica aqui o que é razão geral, o que é um ledger. Ledger é interessante, tá? Ledger é uma palavrinha que eu devia ter colocado aqui. Com certeza você já ouviu falar de Bitcoin Ledger, né? O Ledger vai ser ali o seu registros de transação, né? Então, o Ledger ele tem informações detalhadas de todas as transações individuais. Isso pode ajudar a gente a coibir esse problema aqui, porque se a gente calcular o balanço como sendo a resultante de todas as transações, o problema de double spend não existe mais. Porque a gente vai ter, entrou 2.000 aqui, entrou 3.000 aqui, saiu 10.000 aqui, saiu 5.000 lá, e a gente não ficar atualizando esse valor no banco de dados, a gente calcular esse valor como sendo a resultante de todas as transações, a gente tem um princípio de contabilidade
qualidade muito melhor, a gente tem uma contabilidade muito mais fácil e a gente não tem o problema de double spend, né? Provavelmente no banco de dados, tá, a empresa ainda vai manter algum tipo de número, mas o ledger é o source of truth. Eu acho, tá? Eu tô falando, eu nunca trabalhei em fintech. Registro financeiro, material, fluxos de alto nível. Você tem um business system, financial events, subledgers, summarized account entries, general ledger. Isso aqui é mais ou menos o que eu tava explicando, né? Você tem um sistema, você tem os eventos vão ser registrados no ledger, que é o nosso registro, e aí você tem um tipo de sumarização que vai para um ledger geral. As metas do que a gente tá criando aqui, né, são precisão, auditabilidade e que ele seja oportuno. Precisão, né? Como é que a gente faz que o sistema seja preciso? O registro financeiro precisa refletir o estado conhecido do negócio. Essa declaração é um pouco ampla, sujeita a alguma interpretação, então darei alguns exemplos. Se vendermos 10 unidades de um produto que custa R$ 9,90, os registros financeiros devem somar total de R$ 99,90, né? Isso parece óbvio, mas quando você está agregando milhares, no caso milhões de transações, um erro simples de soma ou arredondamento entre sistemas pode causar imprecisões materiais. Na nota aqui do Homem do Lixo, né, ele fala: não me faça começar a falar sobre floats. Aprendi da maneira mais difícil porque você deve sempre usar números inteiros. Eu acabei de falar que você devia usar decimal, né? Vamos ver se eu tô errado. Pode ser que eu esteja errado. Registro financeiro também precisa estar completo, mais especificamente, tanto o livre-razão auxiliar quanto o livre-razão geral são uma representação completa das atividades comerciais que ocorrem em um momento. Então, pelo que eu entendi, esse sistema ele é baseado em subledgers. Se você entende de Bitcoin um pouco, né, você pode pensar que tem a chain principal do Bitcoin e subchains, né, subnetwork. Enfim, esses subledgers eles vão ter alguma consistência interna, pelo que eu tô entendendo, e eles vão ser agregados no ledger principal. Então, né, se nesse ledger aqui a gente registrou um menos 1.000, nesse daqui a gente registrou um mais 500, nesse daqui a gente registrou um mais 200, em algum momento todas essas informações vão chegar no ledger principal e elas vão constar no ledger principal. E só pra... se você tá ficando assustado, eu acredito que ele tá falando de um sistema grande, assim, tá? De um banco grande. Se a sua empresa lida com comércio de 100 transações por dia, às vezes 1.000 transações por dia, de repente subledgers não é uma necessidade tão grande. Oportuno, isso depende inteiramente do seu negócio, das necessidades específicas. Pequenas empresas podem se safar simplesmente despejando todos os números perto do fim do mês. Mais ou menos o que eu falei, né? Uma empresa pequena não vai precisar de todo esse over-engineering. Bem, a tempo de fechar os livros. Empresas maiores geralmente querem evitar isso e ter um sistema quase em tempo real. Então é aqui que vai entrar a nossa parada de subledgers e tal. Isso permite que eles monitorem as finanças dentro do mês e tomem decisões com base em dados financeiros mais rapidamente e reduzem a pressa para fechar o mês, trimestre no primeiro mês, os primeiros dias do mês. Seja qual for a necessidade, o nosso sistema de contabilidade deve atender às necessidades do seu negócio e tudo que isso significa para ele, né? Então, uma questão aqui falando desse over-engineering. Os 3 princípios da engenharia que o seu sistema de contabilidade deve seguir são imutabilidade e durabilidade dos dados. Realmente, muito importante, tá? Muito importante. Você nunca vai querer perder um dado de uma transação financeira de curto, médio prazo, até 5, 10 anos talvez. Você tem que ter login, tem que armazenar todas as transações. Os dados devem ser representados no menor grão. Menor grão aqui, né, o menor grão em um sistema financeiro, ele é a transação, eu imagino. Se você só armazenar o balanço no final do mês, você perdeu. Você não sabe da onde que veio aquele balanço, da onde que entrou o dinheiro, da onde que saiu o dinheiro. Você tem que ter um registro de tudo. E o código deve ser idempotente. Vamos explicar idempotência? Vamos. O que é uma idempotência? Vamos fazer aqui. Método post. A gente criou uma transação de R$ 1.000. A transação foi iniciada por Augusto. Eu acho que isso daqui tá bom, né? Se eu pegar esse método post e eu der 15 posts em paralelo, né? Vamos supor que o usuário, ele clicou no botão, aí o botão travou, não funcionou direito, ele clicou no botão de novo, ele lançou 2 vezes a mesma transação. O que vai acontecer a nível de banco de dados? A nível de banco de dados, serão criadas 2 transações. Vai ser criada a primeira transação do menos 1.000, vai ser criada a segunda transação do menos 1.000. Por que isso não é legal? A gente tem, as coisas acontecendo concorrentemente, né? Você pode bugar, a abstração subjacente, os protocolos não são perfeitos, pode ser que a mensagem chegue 2 vezes, sei lá. Num mundo ideal, a gente quer identificar essas 2 como sendo a mesma transação. Então, num mundo ideal, vamos supor que ao invés de post, que não é idempotente, eu sempre esqueço, tá? Então tô conferindo pra eu não errar. O put é idempotente. Post não é idempotente. Eu já sabia disso, mas como isso é um conceito bastante importante, não quero passar a informação errada, enfim, conferindo de novo. Ao invés de post, que não é idempotente, a gente vai usar um put que é idempotente. Nesse put, eu preciso, sei lá, vou imaginar aqui, compra da ordem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Esse é o... compra não, vamos colocar aqui. ID, ordem, 2, 3, 4, 5. Se eu por acaso clicar no botão 2, 3 vezes, tá? O que isso vai
vai acarretar no banco de dados? Exatamente. Uma única entidade será criada no banco de dados. Caso a entidade já exista, caso a entidade exista com o valor de, sei lá, 5.000 e eu usei esse put aqui, esse valor provavelmente, né, dependendo da implementação, mas deveria ser atualizado para 1.000 e a gente vai ter uma única transação contendo isso daqui. Não importa quantas vezes eu faço request, eu vou ter um único resultado. Isso é muito importante para sistemas financeiros, porque, né, se você mandar um e-mail 2 vezes e seu e-mail for duplicado, é uma coisa. Se você fizer uma transação de R$ 1.000 e a sua transação for duplicada, o problema é bem mais embaixo. Imutável e durável. Isso permite auditabilidade, o que ajuda na depuração e, por sua vez, na precisão. Quando os dados são imutáveis, você tem um registro final de qual era o estado do sistema em dado momento. Isso torna muito fácil recomputar o mundo a partir de estados anteriores, porque nenhum estado é perdido. Isso que eu falei do Ledger, né? Isso que eu tô explicando do Ledger. Por exemplo, quando você quer saber o balanço que uma conta tinha no dia 15 de novembro, o que você precisa fazer é pegar todas as transações daquela conta anterior ao dia 15 de novembro, e aí você vai conseguir recalcular o balanço. Porque, pensa comigo, se a gente tem aqui no banco de dados a informação balanço, e na informação balanço a gente tem R$ 1.000, como que a gente sabe qual que era esse valor no dia XYZ, né? Você vai o quê? Olhar num backup no banco de dados? Você vai ter um backup todo dia, você vai ter um backup em todos os momentos. Não faz muito sentido, né? Essa informação de balanço, a gente não vai querer ficar replicando o tempo inteiro. O balanço mudou, agora o balanço não é mais 1.000, agora o balanço é 1.001 porque o seu CDB rendeu R$ 1. Agora o balanço não é mais 1.001, agora o balanço é 1.002. Cara, você consegue imaginar a quantidade de dados que isso aqui ia gerar? Sério, a galera troca mensagem por Pix de zoeira, eles mandam mensagem de 1 centavo um pro outro pelo meme. A quantidade de informação que isso ia gerar no banco de dados é irreal. Então o Ledger, ele permite que você recalcule as coisas, né? Permite que você calcule o que aconteceu até determinado ponto. E o Ledger também tem outro ponto positivo que ele vai entrar aqui, né? Por exemplo, digamos que o seu sistema teve um bug e acidentalmente relatou que o serviço foi vendido por R$ 1.000 ao invés de ser vendido por 900. Para corrigir esse erro, você deve primeiro reverter os lançamentos contábeis correspondentes ao erro e reformular o lançamento contábil para o valor correto. Né? Então, novamente falando daquele caso do put também, né? Da idempotência, a gente pode corrigir isso com o nosso put ou fazer alguma operação específica para atualizar esse valor. Ou então fazer isso que ele está falando, né? Que faz sentido. Você tem a transação original, uma transação revertendo a transação original e uma nova transação corrigindo a transação original. E com essas aí, né? Você vai ter não apenas a transação correta catalogada, mas também o erro catalogado, o que é interessante para você conseguir depurar esse erro depois. Sei lá, vamos supor que o seu sistema emite notas fiscais. Você quer ter o registro de que você emitiu uma nota fiscal errada, cancelou a nota fiscal e emitiu uma nova nota fiscal. Isso é importante em sistemas financeiros. E aqui, como ele está dizendo, né, há evidências de que o saldo em contas a receber, em algum momento, foi 1.000. Mesmo isso estando errado, né, foi corrigido depois, a gente ainda tem um caminho que a auditoria pode auditar. Faz bastante sentido. Falando sobre dados registrados no menor grão possível. Isso também é crítico, né, eu falei que o menor grão era a transação. Se a gente só registrar o que saiu e o que entrou em um dia, não está no menor grão. A gente não consegue ver as transações granulares. Se houver uma inconsistência em uma única transação, a gente não vai conseguir identificar qual foi a transação, o que aconteceu. Salvar os dados na granularidade mais baixa torna fácil corrigir os dados derivados a partir desse conjunto de dados. Se o único conjunto de dados imutável for a fonte principal de verdade, todas as visualizações desses dados, para corrigir a visualização, tudo que você precisa fazer é executar novamente o pipeline e criar a visualização após corrigir esses seus dados. De novo que eu falei do Ledger, né? A gente pode, se uma transação foi errada e a gente corrigiu essa transação, a gente pode recalcular o balanço, e como o balanço é derivado a partir de todas as transações feitas, a gente consegue ter uma correção desse dado. Por isso que é muito importante ter o dado registrado num grão pequeno ali, né? Cara, Fintech é muito impressionante. E da impotência, bom, já expliquei da impotência, podemos pular. Melhores práticas. Ao longo dos anos me deparei com algumas pegadinhas que causaram muita dor. Abaixo estão as melhores práticas para evitar armadilhas que eu enfrentei pessoalmente. Prefira números inteiros para representar valores financeiros. Torna a aritmética muito mais fácil. Certas representações decimais são aceitáveis. Olha só, ele falou que inteiro é melhor do que decimal. Provavelmente ele tá correto e eu tô errado, tá? Pode ser isso. Evite floats a todo custo. A granularidade dos seus valores financeiros deve suportar conversão de moeda com perda mínima de precisão. Se você estiver trabalhando apenas com dólares, representar os valores em centavos pode ser o suficiente. Se for um negócio global, prefira micros ou decimal. Decimal com 4 casas, né? Isso acontece porque qual que é a moeda que tem mais de duas casas para centavos? Eu não lembro se é rúpias na Índia ou se é ien no Japão. Alguma dessas duas, a gente tem mais casas decimais, né? Então, enfim, não era nem isso que eu tava argumentando quando eu falei de decimal, tá? Eu nunca pensei em decimal de 2 casas, até porque no próprio
próprio exemplo que eu dei aqui, o seu decimal ele tem que ter mais, né? Isso aqui para render o 0,03 centavos, ele tem que ter mais casas. Eu, pessoalmente, teria muito mais do que 2 casas por causa dessa questão de rentabilidade aqui. Se bem que também a gente consegue calcular a rentabilidade baseado na ledger também, né? Quando a pessoa for sacar, você consegue recalcular a rentabilidade sabendo quando que ela colocou o investimento. Então, o meu argumento aqui de decimal, ele não necessariamente é tão bom assim. A escolha decimal é bastante popular entre os sistemas financeiros. Caramba, eu fui vindicado aqui, fui salvo, gente. Mas micros tem sido o padrão para sistemas financeiros de anúncios. Ah, tá. Anúncios. Quando você vai no Google AdSense, você não vai pagar 1 centavo por visualização. Às vezes você vai pagar 0,0005 centavos por visualização. E é aqui que a gente tá causando... A gente tá criando um problema, né? Que legal, olha só. Eu não sabia disso aqui. Eu realmente nunca tinha ouvido falar de tal micros, né? Então micros, ele pode pegar uma unidade monetária e dar uma base pra ela, tipo base 1 milhão. Então $1,23 vira 1.230.000 micros. E isso ele falou que ele encontrou na API de métricas do Google. Isso é bom, isso é bem bacana. Use metodologias de arredondamento consistentes. Em escala, a maneira como você arredonda pode criar diferenças materiais entre valores esperados. Tem um negócio, né? Isso aqui o meu passado de mercado financeiro vai aparecer aqui. Bankers Rounding. O que é Bankers Rounding, né? Se você tem um resultado que... Vamos supor, você tem em centavos, né? Em centavos vai ficar mais fácil. Você tem 355 centavos. Na verdade, perdão, reais. Você tem isso aqui em reais, a pessoa quer ter o resultado final. Quantos centavos ela tem, né? Ela tem 35,5 centavos. Isso daqui vai ser arredondado para quanto? É arredondado para cima ou para baixo? Se você respondeu 36 centavos, sua resposta está correta, né? Então vamos seguir a lógica aqui. Se eu tenho 36,5 centavos, isso daqui vai ser arredondado também, obviamente, né? No outro a gente arredondou para cima, aqui a gente vai arredondar para baixo. Porque em Bankers Rounding, a gente arredonda para o número par mais próximo. O par mais próximo é 6. A gente não arredonda isso aqui para... porque 35,5 é equidistante de 36 e de 35. O número 5, ele é ímpar, então a gente arredonda para 36. 36,5, ele é equidistante de 36 e de 37, a gente arredonda para 6 porque o 6 é par. Isso é Bankers Rounding, você tem que ter um sistema de arredondamento consistente. Aí ele fala aqui, né, enfim, não importa exatamente qual você escolha que seja o seu sistema de arredondamento, você pode arredondar tudo para baixo, você pode arredondar tudo para cima, você pode utilizar o Bankers Rounding. A próxima dica dele é adiar a conversão da moeda até o fim dos cálculos. Se você acaba convertendo tudo... Porque no final das contas, você precisa de uma conversão só, né? Se você tem a soma de vários produtos em dólar e lá no final isso vai ser convertido para real, se você converter cada produto individualmente para real, pode ser que tenha pequenas imprecisões em cada um dos únicos produtos. E se você estiver comprando, sei lá, 20 mil produtos, que não é algo incomum, por exemplo, no Alibaba, ou em coisas que lidam com wholesale, 20 mil produtos não é muita coisa. Se na conversão de dólares para reais tiver o erro de um único centavo, isso vai causar uma diferença no final dos contos de, sei lá, 20 reais, 200 reais, não sei, não fiz a conta. Mas esse redondo no último momento possível você faz a conversão. Use representações inteiras de tempo. Essa é um pouco controversa, mas eu mantenho. Existem bibliotecas em diferentes tecnologias que analisam timestamp, todas elas fazem isso de forma diferente. Evite dor de cabeça e use apenas inteiras. Usa o timestamp do Unix, né? Datetime em UTC sempre. Isso aqui é pra quem não quer lidar com time zone, né? Time zone tem que acabar, a gente tem que ficar tudo no mesmo horário. Pode ser o horário de São Paulo, eu não ligo. É isso, obrigado por esse post. Tenho certeza que eu fiz uma declaração controversa em algum momento. Sinta-se à vontade pra comentar e iniciar outras discussões. Não sei, não achei muito controverso, até porque eu não entendo muito sobre o assunto. Quer dizer, eu falei que eu não entendo muito sobre o assunto, né? Mas eu também impressionei aqui pela quantidade de coisas que eu expliquei. O link para esse post tá na descrição. Eu também tenho um curso de estruturas de dados e algoritmos. O link para esse curso também está na descrição. Se você quer apoiar o canal e aprender um pouco mais sobre estruturas de dados e algoritmos, que eu falo bastante, adquirir o curso vai me ajudar muito. Se você quer apoiar o canal de outra forma, na descrição também tem um link afiliado para um livro na Amazon, um livro da nossa área, né? Eu acho que nesse vídeo eu devo botar o Pragmatic Programmer no link. Só que esse link da Amazon também é interessante, porque se você comprar qualquer coisa com o meu link da Amazon, não precisa ser o livro que está linkado. Entra na Amazon com o link ali, compra qualquer coisa que você já ia comprar na Amazon, você também vai estar apoiando o canal, que é muito legal para mim. Essas são as formas de apoiar o canal atualmente. Meu curso, link afiliado na Amazon, mas a melhor forma de apoiar o canal ainda é assistindo os vídeos, dando like, dando subscribe, comentando, porque sem isso daí nada do resto funciona. Muito obrigado por você que viu o vídeo até aqui.